Valeu, primeiro ano da escola Gonzaga Mota. Vamos nós fazer a primeira questão da revisão. No movimento, a velocidade escalar, né? Onde está aqui, ó, velocidade escalar. Tô lendo aqui, deixa eu grifar para vocês. Velocidade escalar. Quando fala velocidade escalar, é o número da velocidade. Pensa assim, do móvel varia, tô bem aqui a leitura, ó, em função do tempo. Então ele está dizendo que a velocidade aqui está variando, está variando 10, 8, 6, 4, né? Tá mudando o valor em função do tempo. Então aqui perceba que aqui em cima já é o tempo, no tempo 0, tempo 1, tempo 2 e aí vai sucessivamente, ok? Aí ele fala algo importante, o sinal da velocidade, o sinal. Como assim o sinal, Hilder? Porque aqui, ó, perceba que está positivo, 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 mas bem aqui esse sinal se torna negativo, ok? Então ele fala aí, o sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. Então existe uma trajetória, vamos colocar aqui, ó, uma trajetória, um S, tá? Vou colocar o S em metros e para cá eu coloquei, para a direita eu vou colocar positivo, tá bom? E para a esquerda eu vou colocar negativo. Fica aí a dica que essa primeira parte da velocidade está andando no sentido positivo da trajetória. Vou colocar aqui, ó, está dando no sentido positivo da trajetória. Aqui não tem movimento, né? Está parado. E a partir de agora ele começa a andar no sentido negativo da trajetória, tá? Então vamos ver o que é que ele está pedindo. Determine, passando, subindo aqui, se o movimento é uniforme ou variado. Essa é fácil, né? Eu não vou nem escrever muito não. Perceba aqui, ó, esse movimento é uniforme ou variado, pessoal? É só olhar para a velocidade. Quando a gente vai classificar um movimento, a gente olha para a velocidade. A velocidade está variando ou é sempre o mesmo valor? A velocidade está variando, a gente acabou de falar, 10, 8, 6 e aí vai. Então o movimento é variado. Só isso, Hilder, só isso. Eu não vou nem escrever, tá? Item B de bola. A velocidade escalar do móvel no instante inicial t igual a 0. Opa! Vamos procurar o tempo igual a 0, subir mais uma linha e no tempo 0, aqui ó, no tempo 0, a velocidade é 10. 10 o quê? Metros por segundo. Vamos colocar aqui ó. Então a velocidade é 10 metros por segundo. Só isso, cara. Fácil de analisar, né? Aí ele perguntou se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 a 4. Então você percebe que de 0 até 4, no instante, ó, t igual a 0 até 4, que é isso que ele está falando aqui, tá? De 0 a 4, a velocidade diminui. E de 6 a 8, de 6 no tempo 6 aqui, ó, a 8, a velocidade aumenta em módulo. Como assim, Hilder? É porque esse sinal, vamos dizer a verdade, é só para dizer que ele está andando no sentido contrário, como eu falei aqui, pessoal, ó. Como ele está andando no sentido contrário aqui, então a velocidade fica negativa. Mas menos 2, depois é menos 4. Menos 4, se você colocar o módulo, né, só o valor numérico, é maior do que um módulo de menos 2. Então aqui a velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. Então vamos organizar essa resposta. Vamos colocar assim, ó, colocando aqui embaixo. De 0 a 4 segundos, o movimento é retardado, ok? E de 6 a 8 segundos, o movimento é acelerado. Acelerado, Hilder? Não, deixa eu ver aqui. De 6 a 8 o movimento é acelerado. Menos 2, menos 4, menos 6. Lembre-se que para eu classificar eu tenho que tirar esse sinal, tá bom? Porque esse sinal só indica o sentido do movimento, tá? Então o que é que vai acontecer aqui? A gente já respondeu, tá bom? É acelerado. Agora vamos fazer um extra. Olha, presta atenção no extra. O extra quer saber qual é o valor da aceleração no meu extra de 6, vou colocar de 0 a 4, de 0 a
4 segundos. Vamos calcular. Essa equação vai cair na prova, tá? A aceleração é ΔV sobre ΔT, onde o ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Bom? Então, a gente colocando a tabela aí para facilitar a resolução, vamos nós, ó. Qual é a velocidade no tempo zero? No instante t igual a 0, a velocidade inicial é 10. E no instante t igual a 4, a velocidade final é 2. Certo? Opa, foi o contrário aqui. Vamos nós, apagando aqui. Então, a velocidade final aqui é 2. A gente já tendo isso, a gente pode colocar simplesmente na equação, né? A aceleração é ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT é o T final menos o T inicial. Então, a aceleração é igual. Vamos substituir. Quem é a velocidade final? 2. Quem é a velocidade inicial? 10. Qual é o instante final? Ó, está dizendo aqui, ó, é de 4 a 0. Né? Era de 0 a 4. Então, aqui a resposta vai ficar menos 8 em cima, que é 2 menos 10. E embaixo vai ficar o quê? 4. A aceleração vai ser igual. 8 por 4 dá 2. Você bota o sinal negativo, metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração, é negativa, tá? A aceleração aí, no caso, é negativa. Esse extra é importante. Valeu, um abraço. Show de bola, questão de número 2. Um pequeno corpo é abandonado em queda livre, tá? Essa palavra, quando vem essa expressão lá na prova, queda livre, você vai entender que é um corpo que cai unicamente com a força-peso. Não tem atrito com o ar, não tem resistência do ar, tá bom? Como ele cai exclusivamente com a força-peso, a sua massa não importa no tempo de queda. Tanto faz ser 100 gramas como 1 tonelada, tá certo? Eles vão gastar o mesmo tempo de queda. Se não fosse queda livre, se fosse na vida real, né, com o ar, a sua resistência, então a massa iria influenciar a aerodinâmica. A gente pode dizer que tem alguma influência, tá bom? Mas em queda livre as massas não importam. Todos vão cair com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Aí, depois que ele fala aí que ele cai em determinada altura, depois de 3 segundos ele chegou no solo, adotando o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é ao quadrado, tá, pessoal? Era para ter sido assim, metro por segundo ao quadrado, tá? Pergunta-se, de que altura ele foi abandonado? Então, para resolver o item A, tem aquela equaçãozinha simples, que é H é igual a GT ao quadrado sobre 2, é isso? Então, a gente vai substituir aqui os valores, ó, e a gente vai achar rapidez a questão. O G é 10, o tempo é 3 ao quadrado sobre 2. Então, algumas pessoas podem confundir aí, né? Primeiro tem que fazer a potência. Então, vai ficar 10, 3 ao quadrado é 9 sobre 2. Então, H dá igual. Esse H ficou feio, viu, bicho? O H feio. Vamos lá, deixa pra lá. Então, vai ficar 10 vezes 9. Aqui tanto faz, você pode dividir primeiro 1 e depois multiplicar. Mas eu vou multiplicar primeiro. 10 vezes 9, 90. 90 por 2, 45 metros. Resolvemos o item A. Vamos agora para o item B de bola. No item B de bola, com que velocidade ele atinge o solo? Então, vamos para cá, ó. V é igual a GT. Tem essa equação também que eu posso utilizar, fica V. A gravidade é 10, o tempo é 3, a velocidade que ele vai chegar lá vai ser de 30 metros por segundo. Sabendo as equações, essa questão é muito fácil, não é verdade? Então, valeu, vamos para a próxima questão. Vamos lá para a questão de número 3, a última questão da nossa revisão, tá bom? Um bloco de massa 5 kg, então é bom você estar anotando isso aí, ó. Massa 5 kg, está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Então, está em repouso. Se está em repouso, pessoal, isso aqui tem um significado. Qual é o significado? Que a velocidade inicial do móvel é 0.
e tem um plano que não tem arranhão, é sem atrito, tá numa mesinha no chão que não tem atrito, tá bom? Uma força F paralela ao plano de módulo igual a 10 newtons. Então registra aí que tem uma força de 10 newtons que é aplicada aí paralela ao plano. O que é paralelo ao plano? Ó, se aqui é o plano, a força é paralela, tá certo? Ó, na mesma direção. É exercida sobre o bloco durante 5 segundos apenas, tá? Determine, item A, o módulo da aceleração do bloco nesses 5 segundos. Então, vamos resolver primeiro o item A. Eu já fiz uma introduçãozinha aqui do esquema para a gente ter uma ideia, tá? O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar uma força, né? Uma força paralela ao plano, tá aqui o plano, a gente sabe que essa força é de 10, né? E ele vai sofrer aqui uma aceleração, E eu confundo o que é que a aceleração faz e o que é que a força faz. É o seguinte, ó. A força, ela gera o movimento, ela causa a variação de velocidade. A aceleração mede essa rapidez com que a velocidade muda, tá certo? Então, a força é a causadora e a aceleração é apenas quem mede essa variação da velocidade, tá? Força causa a variação de movimento. A aceleração causa o quê? Ela não causa nada. Ela é apenas a medição da rapidez com que a velocidade muda, tá? Então, sabendo disso aí, a gente vai aplicar aqui a segunda lei de Newton. Fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Essa força é a força F, que ele está dizendo aí. E a massa a gente já sabe. Vamos repetir tudo de novo e vamos substituir, tá? É porque eu esqueci qual é o valor da força, pessoal. Eu vou olhar aqui em cima no enunciado. A força vale 10 e a massa vale 5. Então vamos voltar para cá, vamos continuar. A força vale 10 e a massa vale 5 vezes a aceleração. Então a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Então eu achei aí a minha aceleração respondendo o item A. Mas professor, eu vi que tem um item B aí. Você poderia dar uma olhadinha? A aceleração do bloco depois desses 5 segundos. Muito boa. Caramba, é o seguinte. Se antes, vamos voltar para cá, eu quero ter 2 esqueminhas aqui para vocês, ó. 2 esqueminhas, tá? Daqui, deixa eu ajeitar a caneta. Daqui para cá foram justamente os 5 segundos que a força atuou. Quando chegou aqui, pessoal, a força saiu. Então a força passou a ser 0. Se a força é 0, isso implica que a aceleração é 0. E o que é que vai acontecer, Hilda, depois? O corpo vai ficar com velocidade constante. Não esqueça disso. A partir de agora, se não tiver nenhuma força, esse imóvel vai se movimentar com a velocidade que ele adquiriu para o resto da vida.